Seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista Especial em comemoração ao Dia do Profissional de Recursos Humanos, comemorado no dia 3 de junho. E hoje, os nossos convidados são o administrador Reinaldo Faisal, que é o coordenador da Comissão Especial de Recursos Humanos aqui do CRA-RJ, e o administrador Rafael Albergarias, que é coordenador da Comissão Especial de Gestão de Portfólios, Programas e Projetos aqui do Conselho também. Tudo bem, Faisal? Tudo bem, Rafael? Sejam muito bem-vindos. Tudo bom, Érica? Tudo em paz? Olá, Rafael. Reinaldo, muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição de todos. Olá, Érica, tudo bem? E todos aqueles que nos assistem. Bom, e hoje, então, vamos falar sobre o tema atuação dos recursos humanos nas abordagens de gestão prescritiva, ágil e híbrida. Vamos começar conceituando um pouquinho isso, Rafael, sobre como que hoje o mercado vê esse tipo de gestão. Então, o mercado, né, existe aí tive uma discussão semana passada com o Reinaldo muito interessante, né? O mercado ele gosta de reescrever aquilo que já está escrito, né, desde a década de 50, 60, né, basicamente, né, como você fala da visão prescritiva, ágil, híbrida, é bem simples a gente poder entender isso, né, desmistificando um pouco, né, esse negócio que colocaram aí, gourmetizaram, né. Quando eu falo de prescritivo, vou construir uma ponte. Eu tenho que fazer uma RFP, eu tenho que fazer um edital, eu tenho que botar a ponte para ser construída, eu vou montar projeto para construir a ponte, né? Eu estou falando do design de engenharia, eu tenho as quantidades quantitativas, né, e os qualitativos dos materiais a serem utilizados, eu vou fazer um cronograma. Então, isso é o que a gente chama aí de abordagem prescritiva, né? Eu vou construir uma rodovia, uma ferrovia, vou construir um prédio, né? Quando eu vou entrar na seara aí do Reinaldo, vou entrar para inovação, vou desenvolver um novo serviço, vou interagir com o cliente para entender o que ele precisa, eu não tenho uma definição de escopo, e aí eu preciso de uma abordagem ágil, ou seja, ágil vem de adaptação, adaptabilidade, não vem de velocidade, né? E aí eu preciso entender o que eu preciso fazer, tendo os ciclos de planejamento até eu conseguir conceber isso. E na vida real, as coisas não são nem prescritivas e nem ágeis, elas são híbridas. Então, algumas coisas eu tenho um alto grau de definição, consigo definir um escopo, consigo definir uma entrega e tangibilizar isso, e algumas coisas eu não consigo fazer. Então, é necessário compreender que essa coexistência é absolutamente natural e legítima quando a gente fala dessa história de alguns são os agilistas de plantão ou querem defender uma bandeira ou outra. Na vida real, não existe um ou outro, existe um e outro. Complementando, só que a gente já vem há muitos anos trabalhando com diversas teorias, desde Taylor, e aí depois veio a administração por objetivos, teoria X, Y, Z, CCQ, Kanban, Seis Sigma, e por aí vai. Depois apareceram os métodos ágeis, eu não sei exatamente em que momento dessa confusão toda, porque ele estava mais focado em projetos, né, que XP, DSDM, Scrum e FDD e tantos outros. Agora, como é que os profissionais vêm se adaptando a isso, né? Como é que você vê isso em relação a essa transição das pessoas nesse momento em que as abordagens vêm tomando novos nomes ou algumas com significativa mudança de métodos, mas como é que as pessoas vêm se adaptando a isso? Porque a velocidade é muito grande, né? Embora ágil não seja a mesma coisa que veloz. A gente tem que ele também é veloz, mas não necessariamente é o princípio. E como é que fica isso das pessoas? Como é que tem sido essa adaptação? E uma outra coisa, essa abordagem ágil ela veio muito ligada a gerenciamento de projetos, mas eu vejo que ela pode ser ampliada para qualquer modelo de gestão, não é isso? Quando eu olho para
a visão ágil, né? Ela nasceu no final da década de 90, né? Quando você tem o boom da internet, né? E o grande crescimento, você tem surgimento da Nasdaq como bolsa, você tem aí uma aceleração do acesso à internet, né? Um grupo se montou, na verdade, que eles chamaram de Manifesto Ágil, né? Esse ano completou 20 anos de agilidade, né? E o que é essa história de agilidade, né? A agilidade nada mais é do que o foco, não especificamente numa entrega, mas do benefício gerado pela entrega. Então, você não está preocupado em entregar um módulo do software, você está preocupado em entregar uma funcionalidade, né? Então, essa orientação, especificamente, ela foi criada para isso. Só que o conceito, como você bem falou, foi criado na década de 70. Né? Quando eu olho para a engenharia de produção, quando eu vejo lá atrás o MRP, MRP2, né, que a engenharia de produção é a grande precursora, né, dos métodos mais efetivos que a gente tem hoje na gestão de projeto, você tem um conceito chamado Rolling Wave Planning, que é o planejamento em ondas sucessivas. Então, tecnicamente, né, se você olhar para alguns estudos de Harvard, diz que você só consegue prever o que vai acontecer 3 meses à frente. Eu te digo que hoje em dia, acho que nem uma semana você consegue muito bem prever, que a gente está num ambiente que a gente chama de hipercompetitivo, né, ou ultracompetitivo. Tem um ambiente, quando você pega a Porter no final da década de 80, né, 89, falando de vantagem competitiva das organizações, você tinha um mundo previsível. Hoje você não tem um mundo previsível, né? A velocidade é muito rápida por conta das mudanças de serviço. Que é o grande barato, né, da agilidade. A agilidade, na verdade, o pessoal fala, é a organização de trabalho de curto prazo. Então, se eu pegar a engenharia civil na década de 50, Kanban vem na engenharia civil, já trabalha com isso, com relatório diário de obra, desde a década de 50. Então, não é algo novo, né? O que é novo, Faisal? E o que eu acho que está sendo confundido é um ponto aí que os profissionais de RH precisam encontrar maneiras de se defender ou de procurar garantir o entendimento da competência essencial para a organização, buscando lá o para ralar. Quando eu olho para essa agilidade organizacional, tem gente que confunde agilidade com desorganização e com desculpa para não fazer documentação. Né? A fundação básica que a gente precisa entender como gestores, a gente tem 2 funções. Primeiro, transformar incerteza em risco. Né? A gente tem que entender o que está acontecendo no cenário, capturar isso e transformar numa árvore de decisão. Essa é a nossa principal função enquanto decisores. E a segunda é diminuir o grau de complexidade percebido pela nossa equipe e pelos nossos chefes. Né? Então, eu não estou dizendo que eu vou diminuir a complexidade, eu vou diminuir a percepção de complexidade. Quem gerir uma empresa, gerir interesse, gerir quando eu falo de complexidade técnica, eu estou falando de complexidade tecnicamente falando, né? E estou falando da complexidade social no ambiente. Então, o RH, na verdade, ele sofre muito, as organizações sofrem muito hoje, como vem sofrendo nos últimos 50 anos pelos modismos. Então, agora, tudo virou agilidade e quem não é ágil é lento. Não, peraí, calma, respira, não é por aí que a coisa acontece. Então, você tem os OKRs, você tem toda uma lógica específica que vem sendo criada. O OKR foi criado para Google. Então, assim, primeira coisa, olha para a tua empresa e vê se você tem um negócio igual ao do Google. Você tem o grau de entendimento do Google para poder aplicar isso. Eu vou falar de Scrum, eu vou falar de Squad. Peraí, eu sou o Spotify para falar de Squad? Então, calma. O que eu estou querendo falar com isso? As pessoas agora estão buscando papers, soluções fáceis, leu num livro, viu num site no Google, no blog da Tia Teteca, e aí querem arrumar a solução rápida. Isso não existe. Então, o meu cuidado a colocar aqui a agilidade tem a ver com a capacidade da organização de inovar, e aí eu vou para o postulado de Schumpeter de inovação da década de 40, né? Claro que vai se manter previsível, aquela organização que consegue gerar valor em cima daquilo que ela mesma inventa. Né? Agora, como os profissionais de RH podem trabalhar isso? Eles precisam buscar ferramentas. Então, quais são as ferramentas que tem para auxiliar o RH? Bom, primeiro, um mapa de competências ou o que você vai fazer para poder mapear
o indivíduo, seja mapear através do MBTI, seja mapear através de um DISC para entender a lógica do indivíduo, seja uma qualificação, ou seja, o indivíduo fez um MBA, fez um curso, que curso é esse, qual é a ementa desse curso, ou seja, uma certificação profissional, entender qual é a certificação, qual o corpo de conhecimento que esse profissional se colocou à disposição para poder entender. Então, o que eu vejo, Faisal, é que a grande dificuldade está nesse monte de sopa de letrinha, nesse monte de modismo, mas que no fim do dia eu vou ter 3 formas de jogar. Eu tenho como medir esse profissional através da medição de competências desse indivíduo, eu tenho como avaliar a qualificação desse profissional, ou seja, qual é a formação, aonde ele se coloca, quais são os seus cursos de graduação, extensão, pós-graduação, seja estrito senso ou lato senso, e tenho que olhar as certificações profissionais a que esse profissional está sendo colocado. E a sua observação sobre o projeto, né, é bastante pertinente, porque no ambiente hipercompetitivo, hoje eu tenho quase 30% do PIB do planeta, né, orientado a projeto. Né? Então, quando você entra no movimento de hipercompetição, é claro que produzir melhor e mais rápido, como foi muito bem focado na década de 80 e 90, isso virou commodity. Então, trabalhar com certificações, com padrões ISO, com normas ANSI, fazer com mais com menos. Você falou aí do Six Sigma, errar 3,4 unidades por milhão produzida. Isso hoje é padrão. Isso hoje não é mais nenhum diferencial. Agora, qual é o diferencial hoje? Eu acho que esse é um ponto essencial. Entender que a gestão de projetos, nesse caso, quase que se confunde com a gestão empresarial, né, que é o gerenciamento por projetos, né? As empresas hoje você trabalha por projeto e por programa, né? Ou seja, você já está esperando o projeto dar resultado para ele catapultar o resultado financeiro da próxima operação ou do próximo projeto, né, nesse portfólio. E aí você precisa ter muita atenção em entender que gestão de projeto, programa e portfólio é uma competência organizacional e quem é o responsável? O primeiro responsável por observar isso é o RH, que não está sendo provido de informações ou que não está sendo, algumas vezes, capacitado para perceber isso. Então, uma visão aqui geral que eu possa colaborar é trazer à luz essa situação que eu enxergo como sendo hoje um grande desafio das organizações. Excelente. E provavelmente pelo que você vem acumulando no doutorado de psicologia cognitiva, com certeza você vai concordar comigo que no bojo de tudo isso, lá no fundo de tudo isso, existe uma coisa que precisa ser impactada fortemente. Eu não falo que ser até mudada, mas eu digo impactada, que é a cultura organizacional, né, que tem tudo a ver com o que você está falando nesse finalzinho aí. Agora, você trouxe uma cronologia de que os métodos ágeis começaram a ser pensados, né, aqueles 17 desenvolvedores de software, quando criaram aquilo lá em 2001, e aí isso veio sendo absorvido e me parece que na área de projetos está sendo bem assimilado. Mas, para surpresa nossa em RH, e para minha principalmente, que venho já trabalhando com isso há algum tempo, pesquisando, etc., só agora fui descobrir que existe um manifesto ágil de RH, criado em 2019, eu desconhecia isso, né? Vim conhecer há pouco tempo e tem mais de 600 signatários já listados, etc. e tal, e ele traz uma abordagem de transparência, adaptabilidade. Ele fala de motivação intrínseca. Para mim, toda motivação é intrínseca, não tem motivação intrínseca. Né? Só que ele quis comparar com as recompensas extrínsecas, então ele aí acho que botou o termo só para dar uma variadinha. Mas nesse ponto, ele fala também em que o desenvolvimento deve se dar muito
por relações, conversas face to face. E aí vem aquele problema. Independente de pandemia, esse modelo de teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, seja lá como for, o home office, né, tanto faz. As pessoas têm trabalhado de forma mais distante. Como é que fica isso para a integração com essa abordagem ágil, essa abordagem mais dinâmica que a gente vai ter que aplicar? Nesse sentido, sem interromper, Rafael, mas eu acho que também seria válido a gente levantar aqui quais são as principais características, né, para que o profissional possa atuar com essa forma ágil, né, que o gestor tanto quer e as organizações precisam. Como é que você vê isso também, Rafael? Perfeito. Olha, eu vou dar aqui a minha percepção, né, desse ponto, né? A gente tem um problema sério, né, com a pandemia, que é o distanciamento, né? O nosso cérebro não foi feito para trabalhar em 2D, né, e nem com um áudio enfiado na orelha, né? Você foi feito para escutar som 360, som ambiente. Você foi feito para sentir o cheiro do outro, para você ver a movimentação. Então, isso daqui faz com que a gente fique muito mais cansado cognitivamente do que numa reunião física presencial. E um ponto que eu venho observando, né, e tem um professor amigo nosso, Murilo Dias, que estudou negociação, mas eu vou explicar onde isso entra aqui na história. Ele fez uma análise de mais de 1000 interações, né, negociais, e ele chegou à conclusão de que durante o período de pandemia estamos todos mais flexíveis na tomada de decisão. E gestão de projeto, né, e gestão de maneira geral, é um ato contínuo de negociação por recurso, né? Esse é um ato quase que a gente traz do nosso DNA tribal, né, onde os bandos querem garantir a existência da sua área, né? Então, você pode pensar em bando, pode pensar em empresa, pode pensar em departamento, pode pensar como você quiser. Empresa é um conjunto de contratos psicológicos, afiliativos e formais, e, racionalmente olhando pela psicologia social, é um bando de pessoas querendo se manifestar ou se manter dentro daquele poder que foi criado, né, seus cercados. Então, quando você vem para esse bate-papo aqui, a construção de confiança, ela tem algumas características, e uma delas, né, é a previsibilidade de comportamento, né? Então, assim, a previsibilidade de comportamento. Então, quando você está num ambiente onde você naturalmente está fora do espaço físico, né, psicologicamente, você está fora da necessidade da criação do bando, você se torna muito mais suscetível a conceder do que inicialmente você o faria, até para manter sua posição de poder, né, em frente ao bando. Quando eu digo bando, você como gerente dentro do seu grupo ou dentro da sua organização, em frente aos seus gestores, enfim. Né, a gente tem que pensar que somos todos mamíferos ligados a essa estrutura que é indissociável da nossa forma de pensar, né? Então, enquanto mamífero, Reinaldo, o que eu vejo é que por que a transparência é tão importante, né? Porque a transparência ela é a previsibilidade do comportamento. E a previsibilidade do comportamento é a base para a confiança. E a confiança ela funciona como se fosse um depósito de uma conta bancária, onde, na verdade, eu deposito no Reinaldo, na verdade, não porque eu sou bonzinho ou não bonzinho. Isso vem do nosso cérebro reptiliano, né, especificamente, né, no caso do ser humano, que nos torna Homo sapiens. Uma delas são duas coisas. Primeiro, essa capacidade de gerar isso. Alguns dizem que os mamíferos, de maneira geral, vêm nisso e criam essa relação de confiança para garantir a continuidade da espécie, né? Então, um bando, um confia no outro e tem a previsibilidade de comportamento para que eu faça alguma coisa para você, esperando que no futuro meu depósito de energia não tenha se perdido no ambiente e que isso, de alguma maneira, possa ser retornado. Alguns vão chamar isso de lei da atração, em biologia você vai chamar isso de senso instinto de proteção de grupo, em psicologia você vai chamar isso de psicologia social, você vai para uma das frentes, que é a confiança. Então, quando você entende
que ser bom na questão de bondade e questão de inteligência, a coisa fica mais fácil. Então, a transparência ela vem no sentido de você gerar essa previsibilidade do comportamento. O outro lado sabe o que esperar de você. Né? Então, isso daí é um ponto essencial. Com a pandemia, como você usou um termo que eu achei interessante, né? O pessoal fala muito que a gente está em home office. Eu costumo brincar que a gente está em home office, né? Home office está você em casa, está o teu vizinho em casa também que pode resolver tocar guitarra, né? Se for lógico dele, pode resolver fazer uma obra, sua esposa, seu marido, seu peguete, birubiru, filho, cachorro, caga do sei lá, o que seja, também está em casa com você. E o ambiente, que era um ambiente para você relaxar, é um ambiente onde você busca proteção, que é a tua casa, né? Ela se torna o teu ambiente de trabalho. Então, isso gera um conflito absolutamente natural dentro do seu comportamento, da sua cognição, e isso vai te deixar mais cansado ainda, porque você tem que começar a criar um condicionamento de comportamento que você não tinha anteriormente, né? Que você não tem essa alteração de status. Você tem o sair para casa, é um rito de estar indo para a proteção, e sair para o trabalho também é um rito de proteção, né? E aí você se veste, aí você tem toda uma paramentação, né, desse rito para você caracterizar o trabalho. E do dia para a noite isso foi alterado. Então você vai ali na cozinha, tá teu filho, tá lá a criança chorando, ela te vê lá, você tem que parar, e aí o teu cérebro liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Rafael, só que antigamente se falava muito, poxa, fulano leva trabalho para casa, agora o trabalho está em casa, né? Você não Exatamente. tem o trabalho de levar o trabalho para casa, ele já está lá. Não, e pela comodidade, a gente acaba trabalhando mais, porque está em frente ao computador, já está aqui mesmo. Né? Então, assim, já está aqui, aí você começa a colocar novas paramentações para o trabalho. Eu comprei um outro computador para botar aqui atrás, falei, bom, um só não é o suficiente, então preciso de... Aí você começa a criar um estúdio, né? Aí você quer ouvir melhor, esquece de colocar melhor, etc. O que eu vejo nessa história toda? Primeiro, a gente entender que as pessoas ficaram mais frágeis, né? Porque quando eu tenho essa quebra desses ritos, é muito difícil eu entender em que bando eu estou naquele momento, né? E é muito difícil para o próprio ecossistema da pessoa estar naquilo ali. Agora, para as organizações se torna um grande desafio, porque as pessoas começam também a se desapegar dos contratos afiliativos para com a organização. Porque ela começa também a ter uma confusão mental. Então, se você olhar Google, Facebook, todo mundo que no começo lindamente falou, não, agora ninguém mais volta para o escritório, o pessoal já está batendo e falando, galera, pode voltar. Por quê? Porque não fizeram uma avaliação inicial, claro, né, na pandemia eu lembro, né, isso lá em março de 2020, 15 dias, isso aí está resolvido. Estão sendo 15 dias mais longos da história. Eles entenderam uma coisa, para você ter a pessoa com um contrato afiliativo, porque o brasileiro, nem maneira geral ser humano, a gente trabalha com contrato psicológico, né? Então, assim, eu trabalho para o meu chefe, né? Meu chefe trabalha para a empresa, mas eu estou mais preocupado com a ligação. Quando a Rousseau criou esse contexto, contrato psicológico, ela criou pessoa-empresa. Depois se entendeu que não existe pessoa-empresa, existe pessoa-chefe. E o chefe é uma pessoa que representa a empresa, né? CNPJ não tem sangue, né? Pessoa coletiva, como fala em Portugal, é pessoa coletiva, né? Conjunto de pessoas individuais. Então, quando eu tenho tudo isso nessa maçaroca, eu tenho o medo, a readaptação, eu tenho todos esses estímulos e ritos que foram perdidos. E aí eu quero que minha equipe produza como ela produzia no trabalho, porque se eu falar o cafezinho, mas isso, aquilo, outro, isso tudo são ritos e são importantes, né? Elas não são importantes, elas começam a perder sentido quando elas viram a regra, né, e não viram a exceção. Mas o ir almoçar junto. Então, quando você fala da transparência, quando você fala do face-to-face, quando você fala dessas estruturas, né, que estão ligadas muito a essa conexão cognitiva entre os indivíduos, ou seja, nos leva a reconectar como um bando, o virtual ele se torna um desafio e que ele precisa ser respeitado. Cada um de nós está lidando com o Covid de uma forma. Eu tive a oportunidade, e no meio da pandemia eu fiz,
de sair para apartamento maior, porque eu queria um quarto só para mim. Mas eu tenho que entender que nem todo mundo tem essa possibilidade. Né? Assim, a gente tem que trabalhar as restrições, os entendimentos, o como aquele grupo pode participar. Então, assim, o que eu vejo é que a romantização também desse home office é péssima. Aliás, a romantização de tudo, né? Assim, as coisas são como elas são, e eu tenho que aprender a lidar com elas. Não precisa ser maravilhoso, ou todo mundo tem que se dar um abraço por conta disso. Mas eu preciso, Reinaldo, eu acho que esse é o ponto agora crucial, é respeitar essas adversidades que cada vez são mais proeminentes. Então, os líderes, né, tecnicamente, ganham mais, têm melhores condições. Aqueles que são nível operacional, muitas vezes eles não têm essa condição e vão ter que se superar para conseguir se conectar. E o que me cabe nesse momento? O que me cabe nesse momento é ter um RH que ajude as pessoas a se reconectarem enquanto pessoas. Entender que não existe esse papo de estar todo mundo no mesmo barco. Nós estamos no mesmo bar, no mesmo mar. Agora, cada um está num barco diferente. Eu acho que esse entendimento vai permitir entender que a gente vai fazer aqui uma reunião via Skype, legal. A pessoa do outro lado tem conexão, ela consegue ouvir o que eu estou falando? Porque senão eu começo a partir da premissa que o mundo é a extensão do meu ego, e aí eu vou achar que tudo acontece de acordo com o meu umbigo. Enfim, acho que eu falei um pouco aí demais, peço desculpa pela extensão, mas essa é uma forma como eu enxergo, o como se preparar. Eu acho que cada vez mais a palavra respeitar, aceitar o outro e se colocar. Eu costumo trabalhar com 3 pilares, né? Empatia, senso de propósito e resiliência. Eu acho que hoje os gestores cada vez mais precisam exercitar essas 3 competências que eu chamo de fundamentais. Maravilha, não, e não falou nada demais, não, falou muito bem, trouxe uma visão excelente de um gestor de uma área não RH, mas sobre pessoas. Né? Eu acho que esse é o grande foco que o profissional de recursos humanos deve dar daqui para frente, né? Porque nós já estamos atrasados, assim como no caso da sustentabilidade, principalmente na parte ambiental, a gente já está no negativo, vamos dizer assim. A gente precisa acelerar esse processo, não só na questão de velocidade, mas na questão de ampliar essa abordagem de ver o ser humano como uma parte, sim, de um todo. Né? Afinal de contas, desde sempre, a gente foi considerado o quê? Um animal gregário. Então, a gente precisa estar próximo do outro de alguma maneira. E, às vezes, até as próprias conexões que são fundamentais aqui agora, conexões que eu digo eletrônicas, né? Atrapalham isso, porque eu adoro ouvir fulano, mas o áudio dele está picotando, tá não sei o quê, daqui a pouco eu já estou com raiva de fulano, entendeu? Que tem essas coisas todas que acabam atrapalhando e dificultando a relação. E, claro, isso da gente estar habituado a perceber o outro nos 5 sentidos, né, como você falou aí, até o cheiro e etc e tal, tudo, realmente, às vezes a gente não fala para os outros, poxa, tá cheiroso hoje, tá cheirosa hoje, tá não sei o quê. Isso faz falta. Hoje em dia, às vezes, a pessoa não abre nem a câmera. Então, fica mais difícil ainda da gente construir uma relação mais forte, com maior confiança. Agora, eu fico muito feliz que esse recado venha exatamente nesse momento que a gente está falando para o profissional de recursos humanos, trazendo essa abordagem, porque ele é uma figura central nesse meio aí, que precisa estar fazendo a ligação entre a gestão e aquele que é liderado, né? Então, é preciso aproximar isso um pouco mais, mas para isso ele também tem que mudar o seu mindset, né? A sua programação, para poder influenciar as culturas das organizações, a fim de que essa relação possa se dar não só no momento em que a gente vive agora, de distanciamento ou virtual,
mas para o presencial. E que, na verdade, eu acho que daqui para frente também ele vai se tornar um pouco mais misto. Algumas atividades serão que eram essencialmente presenciais, elas vão ser em parte presenciais e em parte virtuais. Eu acho que a gente não vai largar completamente esse modelo, mas como você bem disse, também não há o radicalismo. Não, agora é todo mundo em casa. Também não é assim que a gente vê que faz falta a gente ter esse contato, né? Então, Bom, quando o papo é bom, passa rápido, né? Pois é, o tempo, né? Exatamente. Eu estou aqui pensando já, assim, vejo vários exemplos, né, de tudo que vocês falaram aqui vieram à mente. Então, para a gente fechar esse papo, a gente já falou de passado, presente e futuro, vamos fechar esse papo. Eu vou pedir um exemplo de cada um, de organizações, seja que acertou, seja que errou, mas que tentou trazer essa metodologia ágil, né, para dentro do seu trabalho, para dentro do seu dia a dia. Esse é o desafio para a gente fechar esse papo. Em RH, eu desconheço, sinceramente. Eu sei de algumas experiências aí, Magazine Luiza e tal, mas não conheço os resultados efetivos, né? Então, existem algumas empresas se movimentando, mas ainda, que eu saiba, ainda com espírito de tentativas. A vontade é grande de acertar, mas os resultados não podem ser medidos assim em curto prazo. Eu costumo observar que, normalmente, as mudanças, quando acontecem, as pessoas tendem a absorvê-las muito rapidamente e dar um resultado inicial bom. Mas logo depois que elas começam a refletir um pouco mais e comparar com o modelo anterior, aí que começam a surgir algumas resistências, algumas coisinhas, ajeitando para o seu modelo. Como eu sempre digo, né, o brasileiro tem sempre o jeitinho brasileiro, que nem sempre é pejorativo, não, mas é a forma da gente fazer. Isso foi desde da nossa colonização, a própria adaptação do modelo japonês de gestão, né? Que o pessoal falava tanto, né? A adaptação desse modelo japonês para nós aqui, ele não foi bem assim, né? Foi mais japa do que japonês, vamos dizer assim. Então, a gente teve que adequar, e eu acho que isso também está acontecendo agora, mas as empresas estão começando, sim, a se mexer. Olha, eu tenho alguns exemplos positivos, né, que eu posso citar, e como são positivos, me dou a liberdade de fazê-lo. Uma organização, né, que tem feito isso de maneira brilhante nos seus projetos de desenvolvimento, design, interação, eles olham para uma visão, né, de qual é o negócio, olhando para as pessoas e olhando as práticas de projeto e fazendo essa integração, né, mercado, pessoas, desenvolvendo essas pessoas e práticas de gestão. A Renault, né, na verdade, o grupo Renault, Nissan, Mitsubishi, eles fazem isso, pelo menos na área de engenharia aqui da América Latina, de maneira muito efetiva. Eles têm uma capacidade de desenvolvimento de novos produtos, a forma de tomada de mercado tem tido bastante êxito, bastante sucesso. Eu coloco isso com muita propriedade por ser responsável por fazer o treinamento deles aqui na América Latina, na parte de engenharia especificamente. Então, eles têm uma atenção muito grande nesse trazer resultados, gerar adaptabilidade, olhar para o mercado e trazer isso de uma maneira constante dentro do posicionamento que eles foram endereçados para seguir da matriz. E é bacana esse exemplo, né? Porque eles usam isso de maneira adaptativa, por mais que a indústria ela seja extremamente uma gestão prescritiva, né? Que é a produção, mas até você produzir, você tem que chegar à conclusão do caso. Então, eles têm uma metodologia muito robusta que realmente dá orgulho de você ver aquilo dali acontecendo. É uma integração complexa, uma integração com a Coreia, é uma integração com a França, tem a Rússia envolvida, tem Romênia e tem a Argentina. Então, assim, eles têm uma robustez de tomada de decisão muito interessante e adaptativa, né? Então, isso é um exemplo muito positivo que a gente pode aprender funcionando com benchmark. E outro que eu vi acontecendo, né, eu acabei acompanhando de perto por
ter alguns programas lá dentro, em parceria, né, da Universidade de Paris com o Hospital Charité Albert Einstein, que é um exemplo, né, desde o começo da pandemia, liderando através dessa adaptabilidade, dessa abordagem ágil, inclusive na mobilização e desmobilização de hospitais de campanha, desenvolvimento de novos tratamentos, desenvolvimento de novos protocolos, no seu desenvolvimento. Eles trabalham numa velocidade fantástica, orientada a resultado. Então, assim, aqui no Brasil, eu poderia citar outros que têm trabalhado dentro dessa estrutura, alguns exemplos de escritórios de projeto dentro da própria Petrobras, que mesmo que para projetos de grande porte, tem feito cada vez mais simulações CAD/CAM e avaliações daquilo que fazem na sua estrutura de engenharia, Siemens, enfim. Eu poderia aqui dar alguns exemplos, mas esses exemplos me vêm muito à cabeça. Por quê? Porque eles já estão acontecendo, né? E acho que a grande reflexão que a gente precisa ter é como é que o RH pode ajudar a isso acontecer e como é que ele pode ser proativo em ir nessas áreas e entender o que está acontecendo. Assim, eu costumo dizer que eu não acredito nessa balela de espero o outro me dizer o que é para fazer, né? Desde o início da minha carreira, eu comecei entregando cópia. Hoje eu tenho uma posição bacana perante a sociedade em diversos segmentos, que eu nunca esperei virem me falar o que era para fazer. Eu fui lá para tentar entender o que eu posso fazer para ajudar, né? Como é que eu posso contribuir nesse processo. Então, uma dica que eu daria para os profissionais de RH é se bote na posição de protagonista da sua carreira. Isso não é só para RH, isso é para qualquer coisa. Vai ver o que está acontecendo. Não é porque você é RH, que a tua função não está diretamente ligada ao negócio, mas você é a função de suporte essencial da organização. Porque se não entrar gente boa no negócio, não sai coisa boa. Então você todo o fundamento de uma organização são as pessoas. Então esse protagonismo que eu gostaria de conclamar e de chamar a responsabilidade. Peraí, tá bom, posso não ser daquela área tecnicamente, eu não sou da área de gestão de projeto, mas como é que eu posso usar isso para poder trabalhar com aquilo que eu falo? Então, mais uma vez, agradeço ao Reinaldo pela incrível oportunidade, já falei isso para ele e repito N vezes, é a comissão mais importante dentro do CRA, sem pessoas nada acontece, e o que nos cabe fazer é refletir sobre o como nós podemos fazer. Esquece esse papo de mimimi, estou esperando o quê? Cara, vai lá e faz. É melhor feito do que perfeito. Eu acho que esse é um ditado que eu carrego desde criança e que isso me impulsiona para frente. Maravilha. Rafael, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração pessoal e a sua participação profissional como administrador e como coordenador da Comissão Especial de Portfólio, Programas e Projetos. Muito obrigado pela participação aqui e tenho certeza que todos os profissionais de recursos humanos se sentirão presenteados nesse seu dia com essa brilhante apresentação. Bom, mais uma vez, Faisal, Rafael, muito obrigada pela presença de vocês aqui nesse CRA-RJ Entrevista tão especial. E, mais uma vez, parabéns pelo Dia do Profissional de Recursos Humanos. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.